Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. E se tu ainda não for inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Gurizada, nos últimos dias a gente falou tanto sobre Bitelo, a novela Bitelo, como é que ia sair o Bitelo, se o Bitelo ia sair, se não vai sair, como é que fica, como é que não fica, que a gente tem que começar a pensar no jogo de quinta-feira. Até porque o Bitelo já não fica mais na disposição pro técnico Renato, e o Renato vai ter problemas para esse jogo. Isso porque o seu tripé de volantes que ele vem utilizando nos últimos dois jogos, dois jogadores desse tripé não vão estar 100% para a partida ou até poderão nem ter chances de jogar. Vidia Sante e Carbajo estão servindo as suas seleções. Ontem, inclusive, até anotei aqui, o Carbajo ele entrou no intervalo da partida do Uruguai contra o Equador. O Vidia Sante ele jogou de titular. Então pode ser que esses dois jogadores não tenham chances, não tenham condições de jogar contra o Bragantino. Eles vão ser avaliados quando chegarem a São Paulo, quando se juntarem à delegação do Grêmio, mas o caso do Vidia Sante, principalmente que foi titular durante todo o jogo, pode ser um caso que ele acabe nem entrando para a partida defendendo as cores do Grêmio. O Carbajo ele jogou apenas 45 minutos finais, aí teve a questão dos acréscimos e tudo mais, mas acontece que o Carbajo tem aquela questão da lesão no pubis, e ele precisa de cuidados, precisa ser poupado em muitos momentos, então vai passar por avaliação. Mas a gente levando em consideração, na melhor das hipóteses, que o Carbajo possa jogar, possa ajudar o Renato, possa ajudar o Grêmio nesse jogo contra o Bragantino, fora de casa, o Renato ainda teria opções Ronald, Mila e o zagueiro Gustavo Martins. O zagueiro Gustavo Martins ele já vinha atuando como volante, já vinha atuando mais pra frente e pode ser uma opção sim para esse jogo contra o Bragantino fora de casa. Mas uma outra opção que o Renato pode ter também é mexer no seu esquema. É mexer no esquema mais uma vez. Talvez voltar para o seu 4-2-3-1 que ele utilizava no Campeonato Gaúcho, tentou utilizar agora no Campeonato Brasileiro no início do segundo turno, mas não deu certo. Poderia voltar também ao esquema com 3 zagueiros, isso são possibilidades. Mas caso o Renato queira manter o seu tradicional esquema agora com 4-3-1-2, com 3 volantes, poderia ser Gabriel Grando, o João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Gustavo Martins e Carbajo, e PP, fazendo o tripé de volantes. Cristaldo, JP Galvão e Soares. Esse manteria o esquema tradicional que o Renato vem utilizando nas últimas 2 partidas, mas com o acréscimo de Gustavo Martins e, na melhor das hipóteses, o Carbajo jogando pelo menos 45 minutos. Se o Renato tivesse que modificar a equipe, talvez jogar com 4-2-3-1, voltar àquele esquema que ele utilizou muito no Campeonato Gaúcho e depois acabou tendo que se desfazer por conta de lesões e tudo mais. Jogaria com o seu esquema lá atrás, com Reinaldo, o João Pedro, Kahneman e Rodrigo Eli. E aí teria Carbajo, PP e Cristaldo mais à frente. E teria Carbajo e PP apenas como volantes. JP Galvão com o Ferreira ao lado. E lá na frente o Luizito Soares. Assim poderia ser o esquema do Renato. Ou espécie, a 4-2-3-1, né? Que ele utilizava antes. Mas o Renato ainda tem mais uma opção. Vou jogar com seus 3 zagueiros. E essa foi a que ele mais atuou aí no Campeonato Brasileiro. E aí sim, poderia ter uma modificação. E aí eu acredito até que essa possa ser a escalação do Grêmio, tá? Eu acredito que, aliás, a escalação não, essa possa ser a formação do Grêmio para esse jogo, tá? A volta com os 3 zagueiros. E aí o Renato jogaria com Grando, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Kahneman. A volta do Bruno Alves ao time titular. Carbajo e PP, não tenho convicção que o Carbajo joga, tá? A gente coloca ele aqui na melhor das hipóteses, mas eu confesso para vocês que não tenho convicção que o Carbajo possa jogar. Então, Carbajo, PP, João Pedro e Reinaldo, Cristaldo, JP Galvão e Luizito Soares. Lá na frente o esquema, o 3-5-2, que o Renato pode utilizar nesse jogo. Para mim, esse é o esquema. Mas no lugar do Carbajo, eu acredito que ele vai dar chance pro garoto Ronald, tá? Um esquema que ele vai se preservar, que ele não vai ter Vidia Sante e também o Carbajo, mas ele vai poder ter chance daqui a pouco no rebote. Por que isso aqui, gente? Porque o Grêmio tem um grande jogo contra o Corinthians na segunda-feira.
O Grêmio ainda tem a temporada e o Grêmio não vai tentar forçar o Carbajo, eu acredito. Com esse problema de lesão, ele vindo dessa... Ele tendo esse problema da pubalgia, ele vindo de um desgaste de um jogo de seleção, eu acho bem difícil. Mas vamos acompanhar os próximos passos, vamos ver aí como é que vai ser esse exame que ambos vão fazer, tanto o Vidiaçante quanto o Carbajo. Valeu, gurizada! Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. O que tu acha? Como é que vai ser o esquema do Renato? Quem ele vai botar em campo? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Valeu, grande abraço. Tchau, pessoal.